Irmão, nós vamos falar hoje um pouquinho da história do povo judeu. Eu quero ser rápido, eu quero fazer uma introdução agora. Depois eu quero começar a pregar a palavra. Nós temos que saber a história do povo judeu, porque a história do povo judeu é a nossa história, é a continuidade da nossa própria história. Porque o povo judeu, ainda que seja um povo que hoje está endurecido por evangelho, endurecido para Cristo, ainda assim continua sendo o povo de Deus, porque Deus escolheu os judeus para ser o seu povo. Deus escolheu Israel para ser sua nação. Deus escolheu Abraão para começar essa nação, Isaac, Jacó, ele teve 12 filhos que se transformou nas 12 tribos de Israel. Cada filho se tornou um estado, para você entender, 12 filhos, 12 estados. Israel cresceu muito. Nós conhecemos a história da Bíblia. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Êxodo, nós vamos ver os 12 filhos de Jacó no Egito, se tornando uma nação gigantesca. E nós vamos ver que Faraó aprisionou, escravizou os judeus, os hebreus, e por muito tempo ficaram escravos, até que Deus ouviu o clamor. Êxodo capítulo 2 fala que o povo clamou a Deus por um libertador, por um livramento, e Deus levantou Moisés, e Moisés, pelo poder do Espírito Santo, simplesmente libertou o povo judeu com um pedaço de pau na mão, com um cajado. Chegou diante de Faraó e fez sinais, prodígios e maravilhas tão grandes que trouxe libertação para o povo judeu. E quando o povo judeu saiu do Egito, Deus organizou a nação, organizou aquele povo, e Deus deu uma lei para eles. E essa lei que Deus deu para eles no Monte Sinai, quando Moisés por 40 dias e 40 noites ficou no monte clamando a Deus para que Deus desse a palavra, para que Deus desse os mandamentos, e Deus escreveu com o próprio dedo nas tábuas os mandamentos. E Deus deu uma lei com 3 faces: a lei moral, que são os 10 mandamentos que nós conhecemos, está lá em Êxodo capítulo 19, a lei judicial e a lei cerimonial. E Deus disse que era para ensinar essa lei para os judeus. A criança era para aprender, desde o seu comecinho, já era para aprender a lei, para aprender os estatutos, para aprender a vontade de Deus. Quando se fazia reuniões, as crianças não iam para quartinho, não. As crianças tinham que participar do ritual, tinham que participar do ensinamento. Os pais tinham responsabilidade de inculcar. A Bíblia usa essa palavra, inculcar, colocar dentro da cabeça cada lei, cada mandamento, cada ordenança, cada vontade de Deus. O povo judeu, quando nós aqui no Brasil, nós vamos estudar história, nós estudamos a história do nosso país, e nós vamos estudar Tiradentes, nós vamos estudar um monte de personagens. As crianças dos judeus, quando vão para a escola e vão estudar história, eles vão estudar a história da própria Bíblia. Eles vão estudar Abraão, eles vão estudar Isaac, eles vão estudar Jacó, eles vão estudar Moisés, eles vão estudar os patriarcas, os profetas. Desde criancinha, então, o judeu já vem sendo informado disso. Deus mandou fazer isso. Tem que ensinar. Para nós, os nossos heróis é o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, a She-Ra, o He-Man, né? Agora é o Naruto. Para os filhos judeus, os heróis são Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Na escola, quando se dizia qual que é o seu herói favorito, uma criança dizia: o meu herói favorito é Moisés, porque ele abriu o mar. E o seu? O meu é Davi, porque ele simplesmente, com um estilingue na mão, eles derrubou um gigante. Deus deu ordenança para que as crianças fossem ensinadas, instruídas.
Se uma criança daquele tempo, irmão, pegasse algum de nós para ensinar a Bíblia, ou para combater com a gente a Bíblia, ou para fazer uma gincana da Bíblia, nós aqui íamos passar vergonha. Se uma criança pegasse qualquer um dos obreiros nossos aqui para disputar conhecimento, nós íamos passar vergonha, porque desde a escola eles estão aprendendo as leis e os estatutos, e Deus ordenou que isso acontecesse. E Deus deu ordem e disse: os juízes, os escribas, os sacerdotes, os líderes, os reis têm que ensinar a lei, e a lei tem que ser vivida. A lei tem que ser vivida na íntegra, completamente. E Deus diz: se não viver, castigo, fome, peste, pobreza, doença, maldição. E o povo hebreu, eles simplesmente esqueceram disso. Sabe quando você perde o conhecimento? As crianças já não aprendiam mais, os pais já não tinham mais interesse para ensinar, por ensinar. Sabe quando a pessoa vem para a igreja e ela não sabe nada? Quando a pessoa vem para a igreja e ela não consegue prestar atenção na palavra, ela não consegue pegar a Bíblia para ler, ela diz que se converteu, mas a Bíblia para ela é um livro como Chico Bento, como da Mônica, como qualquer outro livro. A Bíblia para ela é como a revista, o Tititi, o Contigo Veja. Sabe quando a pessoa desvaloriza, tira o mérito, tira a honra, tira a glória, tira a força, o poder e a unção que a Bíblia tem, e a pessoa não sabe nada. A pessoa às vezes está há 10 anos na igreja, você perguntar para ela quem foi Abraão, ela vai dizer: hã? Mas se você for um pouquinho mais e você perguntar quem foi Neemias, quem? O que você está falando? E se você for um pouquinho mais e você falar assim: irmão, me ensina aí, me explica a doutrina da justificação, a pessoa vai dizer: o quê? Então tá bom, me fala então da doutrina da eleição. Qual eleição? Do presidente? Do prefeito? Sabe, a Bíblia diz em Oséias 4:6 assim: o povo de Deus perece porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento, perece. E o povo começou a perder o conhecimento. Quando uma pessoa não tem interesse pelo conhecimento, ela está perdida. Quando uma pessoa ela não quer conhecer os estatutos e o próprio Deus que ela serve, ela também não serve para quase nada, porque ela está desprezando o que Deus diz que é mais importante, que é sabedoria e conhecimento. Quando a gente lê o livro de Provérbios, nós vamos ver um tal de Salomão, um homem que dizem, a própria Bíblia, o próprio Jesus diz que ele foi um dos mais sábios, ou o mais sábio que teve. E Salomão, na sua sabedoria, ele começa dizendo para a gente buscar sabedoria, para a gente trocar o ouro e a prata por sabedoria, por conhecimento. Mas quando nós desprezamos a sabedoria, quando nós desprezamos o conhecimento, e quando nós começamos a servir a Deus da nossa moda, irmão, como que a nossa moda, da nossa maneira, da nossa forma, nós queremos assim às vezes que tudo é oração, tudo vai se resolver se alguém colocar a mão na minha cabeça, interceder por mim, se aquele homem orar por mim, se aquela mulher orar por mim, se eu der o nome para o pastor, se eu trouxer a foto, se eu trouxer uma peça de roupa, então minha vida vai mudar. Se orar por mim, se me visitar em casa, se eu receber uma intercessão forte, se me fizerem um processo de libertação em mim, se chamar o demônio, mandar o demônio sair, se quebrar maldição, se quebrar vínculos, se quebrar macumba, feitiço, inveja, então vai ter uma mudança na minha vida. Às vezes a pessoa pensa que isso vai mudar a vida dela inteira, mas não vai mudar, porque graça, porque unção, porque bênção é derramada por entendimento. Não, eu vou falar de novo. Graça, bênçãos é derramada por entendimento. O povo perdeu o entendimento, perdeu o juízo.
Quando uma pessoa não tem entendimento, ela não tem juízo. Na hora que ela peca, ela não sabe o que fazer, porque ela não tem entendimento. Na hora que aparece uma situação, ela não sabe o que fazer, ela não tem entendimento. Na hora da crise, na hora do dia mal, na hora que o negócio está ruim, ela não sabe o que fazer, porque ela não tem entendimento. O povo judeu sempre serviu a Deus mais ou menos assim, do jeito que eu estou falando, e ao ponto deles cair na idolatria, irmão. Um povo que Deus exigiu que adorasse só a Ele. Quando você lê o Velho Testamento, você vai ver o pior pecado que tem: idolatria, imagens. Esse negócio de imagem não é dos católicos, não vem dos católicos, não vem da cultura atual. Esse negócio das imagens vem de longa data, até o povo de Deus caiu nisso. E a igreja católica era a igreja de Deus também, até o ano 313, era uma igreja que não tinha essas imagens. Mas do ano 313 em diante, se instaurou dentro da igreja católica as imagens. E se tem uma coisa que fere Deus, que Deus se sente um marido, nós cantamos que nós somos uma noiva apaixonada, e Deus se põe no livro de Jeremias como um marido traído, porque o povo, irmão, o povo adorava outros deuses, e Deus se sentia como um marido que estava sendo traído. Deus não aceita a idolatria. Quando nós lemos Salmo 115, nós vamos ver a indignação de Deus contra os que fabricam imagens e contra os que adoram imagens. É pecado de morte a idolatria. É pecado que fere diretamente a Deus. Se você prostituir, você fere o seu corpo. Se você adulterar, você fere o seu cônjuge. Mas se você idolatrar, você afeta, você mexe com o próprio Deus. Você mexe com o próprio Deus. Deus tem que ser único. Deus não aceita ser único, mas ter outro. E o povo costumava adorar um tal de Baal. E Deus vinha sempre exortando as pessoas de Israel para não adorar imagens, para não fabricar imagens, para não construir imagens. Bom, o povo não ouviu. Então Deus tomou uma medida drástica. Deus levantou um império para destruir. Vou falar assim, irmão: Deus levantou um império para destruir a nação de Israel. Deus queria disciplinar Israel. Então Deus levantou uma nação com poder para comandar parte do mundo, e principalmente para entrar dentro de Israel, para entrar dentro de Jerusalém e destruir tudo. Então um tal de Nabucodonosor, rei da Babilônia, emprega guerra contra Israel e destrói tudo. Jeremias profetizou 25 anos, já pensou, irmão? Jeremias profetizando 25 anos, a mesma coisa. Diz a Bíblia em Lamentações que Jeremias é um profeta chorão, um profeta que só chorava. Sabe por que Jeremias só chorava? Quando você lê o livro de Jeremias, você vai ver uma lamentação, uma lamúria, uma moleza, um sentimentalismo. Gente, um profeta sentimental demais, um profeta que só chorava, porque Jeremias subia nos telhados e gritava: assim diz o Senhor, o rei da Babilônia vem, e com ele vem o seu exército, e levará todos cativos, e destruirá todos. Aí se levantavam outros profetas e dizia assim: não, esse profeta chorão, ele está por fora, Deus está conosco. Se o rei da Babilônia vier, ele não vai aguentar, ele não vai suportar, ele vai sucumbir. E Jeremias pregou 25 anos a mesma coisa, não acontecia. Chegou uma hora que as pessoas chegaram em Jeremias e disseram assim: quando vai acontecer isso que você falou? Você fala, nunca acontece. A gente não vê rei, a gente não vê império, a gente não vê nada.
Até que um momento da vida de Jeremias disse assim: eu não vou mais profetizar, eu não vou mais pregar, eu não aguento mais, eu falo e não acontece, parece que eu sou mentiroso. E Jeremias calou a boca, mas o fogo de Deus foi tão grande dentro dele, que ele continuou por 25 anos, até que aconteceu. Veio Nabucodonosor e varreu tudo. Pensa no templo de Salomão, que levou anos e muita fortuna, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Salomão. Nabucodonosor não disse assim: que coisa linda, eu vou deixar de pé. Não, ele derrubou os muros de Jerusalém, enormes, pedras enormes, um dos muros mais lindos do mundo antigo. Nabucodonosor não pensou assim: puxa, esse muro eu vou deixar. Não, ele foi lá e derrubou o muro. Portas enormes, portas grandiosas, portais. As pessoas olhavam e diziam: puxa, que Jerusalém é essa? Que cidade é essa? Deus colocou no coração de Nabucodonosor não deixar nada, destruir tudo. E Nabucodonosor via as portas e não dizia assim: eu vou deixar porque agora essa cidade é minha. Não, eu quero destruir tudo, põe fogo em tudo, acaba com tudo. Acabou com tudo. Já pensou, irmão? E aí Nabucodonosor tem uma ideia: eu vou levar todo mundo que tem formação para o meu reino, para a Babilônia. Eu vou levar quem é advogado, eu vou levar quem tem entendimento, eu vou levar quem mexe com alguma coisa de mão de obra, serralheiro, pedreiro, pintor. Eu vou levar tudo para a Babilônia. Só vou deixar aqui em Israel a escória, quem não sabe fazer nada, quem não tem profissão nenhuma, quem não tem estudo, vai ficar aqui na pobreza. E por 70 anos Deus disciplinou Israel, e ficou 70 anos, totalmente destruída. Então Daniel, que foi que foi cativo para a Babilônia, ele orou a Deus, e ele falou: Deus, dá essa libertação. 70 anos se passou, o seu espírito falou na boca de Jeremias, que seria 70 anos, dá livramento. Então Deus olha para Jerusalém, se lembra de Jerusalém, vê Jerusalém destruída. Eu já preguei aqui muito de Jerusalém, que Deus ama Jerusalém, e Deus desperta o coração de Ciro para retornar o povo. Bom, irmãos, agora eu vou começar a entrar na palavra. Quem trouxe a Bíblia, abra em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Neemias é desse tempo. Data o livro de Neemias aproximadamente do ano 420 antes de Cristo. Pensou? Antes de Cristo. Data esse livro, a história desse livro, 420 anos antes de Jesus vir à terra. Essa história que eu estou contando é de 600 anos antes de Jesus vir à terra. Jesus nem tinha vindo ainda. Diz assim Neemias capítulo 1, versículo 1: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimada a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então Neemias estava no castelo do imperador,
Já havia passado os 70 anos que aquele povo estava sofrendo em cativeiro, um pouco mais de 70 anos. Neemias ouviu as histórias do povo de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, mas quando ele pensava em Jerusalém, ele se alarmava. Em Israel já não existia mais, e ele, um judeu, estava como escravo no castelo do rei. Mas Neemias não era qualquer escravo. Neemias era um escravo que tinha muitos privilégios, porque Neemias era o copeiro do rei. Copeiro do rei é como o administrador de tudo. Neemias estava mais com o rei do que a própria mulher do rei. Tudo que o rei ia comer, antes Neemias provava para ver se não estava envenenado. Tudo que o rei ia beber, antes Neemias bebia para que tivesse a certeza de que não estivesse envenenado. Neemias vivia para servir o rei. O rei conversava com Neemias, desabafava com Neemias. Neemias era um copeiro e um conselheiro do rei, porque geralmente os copeiros eram eunucos, homens que não se casavam, homens que não tinham desejo sexual, homens que não tinham aptidão para casar. Esse homem, Neemias, era um eunuco no castelo, a serviço exclusivo do rei. Tudo que o rei comia, ele comia. Tudo que o rei bebia, ele bebia. O rei dormia muito bem, e Neemias dormia do lado, porque se o rei acordasse de noite e o rei quisesse tomar água, o rei não ia lá beber água, não ia pedir para nenhum dos seus súditos, o rei ia pedir para Neemias. Então Neemias não tomava sol, Neemias não tinha problema nenhum, Neemias comia do bom e do melhor, e Neemias estava muito bem no seu conforto, num castelo. Ele tinha empregados, comandava um castelo, o castelo do próprio rei. Mas Neemias tinha no coração o desejo de saber como que estava Jerusalém. E quando veio uma comitiva de Jerusalém para a Babilônia, Neemias logo perguntou para o seu irmão Anani: como que vai lá? Como que está? Aqui eu estou muito bem, tudo do melhor para mim, o rei confia em mim, o rei gosta de mim, o rei tem plenas confianças em mim, mais do que em qualquer outro, eu sou conselheiro do rei. E como que está lá? Ixi, lá? Lá o negócio está difícil, lá o negócio está complicado. Quem sobrou está em grande miséria, mas os muros estão destruídos. Como os muros, aqueles muros famosos, aquele muro está destruído. Mas peraí, não brinca, está destruído, tá? E as portas? Queimadas a fogo. E a organização? Não tem. Isso queimou o coração de Neemias. Ele podia pensar assim: mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou no conforto do castelo do rei e o rei confia em mim. Mas ele não pensou assim, porque os homens, as mulheres que têm uma tarefa na vida a realizar, elas não ficam indiferentes ao sofrimento dos outros. As pessoas que vão fazer a diferença na terra, as pessoas que são diferentes, as pessoas que são incomuns, as pessoas que são chamadas e que são designadas, que nasceram para fazer alguma coisa, elas se sensibilizam, elas se compadecem, elas sentem a necessidade dos outros. Olha para o teu irmão e fala assim: a pessoa que vai fazer a diferença, fala, sente quando alguém está sofrendo. Compaixão, irmão, é atributo de pessoas diferentes. Quando uma pessoa não é diferente, ela não tem compaixão por nada, ela não se importa com nada.
O quadro de Neemias estava dizendo assim para ele: deixa isso para lá, porque isso aí não tem nada a ver com você. O melhor emprego que você podia, se você tivesse lá em Israel, o que você seria? Olha o que você é. O rei, o governador de todo mundo, de quase todo mundo, ele te ouve e você conversa com ele todo dia. Mas Neemias era um homem diferente, era um homem que tinha paixão, era um homem que tinha compaixão, era um homem que tinha sido chamado desde o ventre para alguma coisa na sua vida. Ele estava ali como copeiro, mas o coração dele não era ser copeiro, o coração dele não era o conforto, o coração dele não era atender o rei, o coração dele era atender o povo de Deus. Isso mexeu com ele. A notícia de que Israel estava destruído, que Jerusalém, estava destruído, que os muros estavam destruídos, que aquelas portas estavam queimadas, que o povo estava em miséria, aquilo mexeu com ele. Tocou nele. O Espírito Santo entrou no coração dele ali e disse: está vendo? Você está aqui comendo, você está aqui bebendo, você está aqui com todo o conforto, com todo o amparo e proteção que o rei pode lhe dar, mas o meu povo está lá na minha cidade, a minha cidade está destruída, os muros da minha cidade estão destruídos, as portas da minha cidade estão queimadas, o povo que mora naquela cidade está na miséria, e você está aqui, sossegado. Queimou no coração dele. Ele sentiu a necessidade de fazer alguma coisa. Olha para o teu irmão e fala para ele: os diferentes sentem a necessidade de fazer alguma coisa. Fala. Irmão, dentro de nós tem alguma coisa para fazer. Dentro do nosso espírito, nós podemos estar no nosso emprego tranquilo, sossegado, mas dentro de nós tem um desígnio, dentro de nós tem uma chama. Não pode ser só isso a vida. A vida não pode ser acordar às 7 horas da manhã e chegar às 7h30 no emprego e sair às 5h30 e trabalhar para comer, e comer para trabalhar e dormir. Não pode ser só para você comprar um carro. A vida não pode ser só você ter uma casa própria. Tem alguma coisa a mais. Deus estava dizendo isso para Neemias: tem muito mais do que isso para você. Deus tem um desígnio para todo mundo, Deus tem uma chamada para todo mundo, mas a maioria das pessoas morrem, a maioria das pessoas vão ao cemitério, a maioria das pessoas vão a óbito, a maioria das pessoas desaparecem dessa terra sem ter feito o que Deus designou elas para fazer. Isso é triste demais, porque as pessoas estão presas no dia a dia. As próprias pessoas dizem assim: todo dia a mesma coisa, todo dia acontece as mesmas coisas, todo dia é a mesmice. Mas nossa vida está na mesmice porque nós não atendemos, porque nós não damos atenção, porque nós não damos crédito à voz, ao chamada, ao fogo do desígnio de Deus dentro de nós. Então, quando nós estamos presos ao nosso trabalho, quando nós estamos presos ao dinheiro que nós ganhamos, quando nós estamos presos em acordar na mesma hora e dormir na mesma hora, em fazer as mesmas coisas, nós estamos matando a nós mesmos, nós estamos vivendo simplesmente por viver, e nós não percebemos que nós temos um desígnio na vida, que nós temos uma chamada, que nós nascemos com um propósito muito maior do que só viver. Nós nascemos com um propósito muito maior do que só trabalhar. Nós nascemos com um propósito muito maior do que só comer. Nós nascemos com um propósito muito maior do que tudo que nós temos vivido. E a tristeza é que muita gente vai morrer e não vai ter provado, e não vai ter experimentado, e não vai ter realizado, e não vai ter executado o desígnio que Deus deu para ela.
Porque está preso no conforto da mesmice, no sossego do dia a dia. Não tem mais planos, porque está bom. Estava bom demais para Neemias, mas Deus foi lá incomodar ele. O que mais ele queria? Não tinha mais para onde ir. O posto maior que ele podia ter alcançado, ele alcançou. Ninguém comia melhor que ele em todo o universo, porque ele comia o que o rei comia. Ninguém se vestia tão bem quanto ele, porque o mordomo não podia se vestir de qualquer jeito. O mordomo tinha vestes especiais, e o mordomo confiava mais nele do que na mulher dele, porque ele preparava comida, ele preparava roupa, ele preparava tudo para o rei. Mas Deus foi lá e disse assim para ele: não é isso que eu tenho para você. Eu quero que você olhe para os muros que estão caídos e para as portas que estão queimadas. Eu quero que você olhe para a miséria que está no meu povo. E eu quero que você vá lá em Jerusalém, que você saia daqui da Babilônia, desse castelo, dessa fortaleza, desse conforto, desse sossego, e você vá lá para Jerusalém. Você vá lá no meio dos escombros do muro, você vá lá no meio das portas queimadas, e você faça alguma coisa. Você dê um jeito de levantar aqueles muros, você dê um jeito de arrumar novas madeiras, você dê um jeito de acabar com a pobreza lá daquele povo. Você levante os muros, porque uma cidade sem muro naquele tempo era um negócio vergonhoso demais. Jerusalém estava sem muro. Estar sem muro é estar sem Deus, sem proteção, sem paz, porque muro no Velho Testamento é simbologia de proteção, de escudo, de Deus, de paz. A cidade estava sem muro. Neemias poderia ter dito assim: mas Deus, escolhe alguém que está no meio daquele sofrimento. Eu estou no meio da comodidade, e o Senhor quer me tirar da comodidade para me colocar no meio do sofrimento. Por que o Senhor não escolhe alguém que já está no meio do sofrimento, que conhece melhor o sofrimento que eu, que sabe as necessidades melhor do que eu? Agora eu tenho que sair daqui, milhões e milhões de quilômetros, e ir para lá e fazer alguma coisa. E Deus deve ter dito para ele: é você. É você. Quando a gente não se sensibiliza, irmão, quando nós não nos entregamos às causas de Deus, isso está revelando, isso está sendo mostrado para o mundo espiritual, para os anjos, para os demônios, para os homens, que nós somos miseráveis. Ainda que nós temos o nosso carro para andar, e nossa casa para morar, e nossa cama para dormir, e nossa coberta para nos cobrir, ainda que nós tenhamos tudo, nós somos miseráveis, porque nós não atendemos os desígnios de Deus. Quando nós ouvimos qualquer coisa que seja de Deus, que vai mexer com a gente, sabe, que vai tocar em nós, que vai dizer: sai daí, sai desse comodismo, sai dessa mesmice, e nós endurecemos o nosso coração, nós preferimos ficar na fortaleza do nosso sossego, nós preferimos ficar escondidos no meio da guerra. Nós somos miseráveis. Quando nós nos omitimos em ajudar, quando nós nos omitimos em prestar favor, em prestar solidariedade, em estender a mão, nós estamos dizendo que nós somos miseráveis, que nós somos pobres. Ainda que a nossa carteira possa estar cheia de notas de R$100, ainda que a conta do nosso banco pode estar cheia, mas o nosso espírito é pobre, o nosso espírito está vazio, porque nós não atendemos a solicitação de Deus. O que eu tenho a ver com isso? Que o muro está destruído, que as portas estão queimadas. Mas ele sentiu, diz aqui a Bíblia, que quando ele ouviu isso, ele se assentou, ele estava de pé, ele chorou, ele lamentou por alguns dias, ele jejuou, e ele buscou a Deus, mexeu com ele. Ele estava escondido nas cortinas do castelo, ele estava escondido nas paredes fortes da fortaleza, mas quando ele ouviu a palavra,
quando o Espírito Santo tomou Anani, quando o Espírito Santo tomou esse homem para falar com ele, ele sentiu o Espírito mexer com ele, ele se assentou, ele caiu, ele perdeu as forças das pernas, ele se sentiu mal, ele se sentiu magoado, ele se sentiu ofendido com aquilo. Tem muita gente, irmão, que está se omitindo, fica se omitindo quando Deus está chamando, quando Deus está pedindo. Só que se dele não tivesse ido, Deus ia levantar outro. Se ele não tivesse atendido o chamado, a solicitude de Deus, os muros não iam ficar caídos. Ele ia perder a oportunidade. Ele ia perder a oportunidade de fazer a diferença. O nome dele não está escrito na Bíblia. Ele não ia ter um nome, um livro com o nome dele na Bíblia. Eu não ia estar pregando dele aqui, eu ia estar pregando de outro nome aqui. Mas porque ele se levantou do seu comodismo, do seu sossego, do seu conforto, e ele foi atender à necessidade de Deus, ele foi atender ao chamado de Deus. Então hoje eu estou pregando desse homem aqui. Eu estou falando de um homem grande. Eu não estou falando de alguém que não fez nada. Eu não estou falando de alguém que não tem história nenhuma. Eu não estou falando de alguém que só teve um filho e uma casa. Eu estou dizendo de um homem que em 52 dias ele reedificou, ele reergueu, ele restaurou os muros de uma cidade, porque ele atendeu o chamado. Sabe quem perde? Nós perdemos. Se eu não estivesse aqui, não pensa você, Deus ia estar com outro. Deus ia estar com outro. Deus não perde. Deus continua sendo Deus sem eu, sem você. Deus continua sendo Deus. O desígnio de Deus não vai ser impedido porque eu estou falando não para Deus. O desígnio de Deus, a missão de Deus, a tarefa de Deus não vai ser impedida porque eu estou falando não para Deus, porque eu estou preferindo as minhas razões, as minhas mágoas. Neemias podia estar cheio de mágoa, irmão, como tem um monte de gente cheio de mágoa às vezes. Não, Deus, o Senhor deixou a cidade ser destruída, o Senhor deixou as portas serem queimadas, o povo está em miséria porque o Senhor levantou Nabucodonosor, o Senhor que fez isso. Agora o Senhor está me chamando para sair da fortaleza e ir lá para a guerra. Vou nada, o Senhor que se vire, eu estou com mágoa do Senhor. Tem gente que pode estar assim, irmão, porque Deus não te atendeu, porque você ainda não foi respondido, porque a barganha que você fez com Deus ainda Ele não aceitou. Aí você está com aquele negócio no coração, mas esse Deus, mas isso, mas aquilo outro. Deus não vai perder, a pessoa está perdendo quando deixa de ouvir o chamado de Deus, o desígnio de Deus. Diga assim para o teu irmão: você perde, irmão. Fala para ele, você que perde, irmão. Fala para ele como profeta, fala: você que perde, irmão, quando você não ouve a voz de Deus. Você acha, irmão? Hoje eu estava lá no terreno, uma guerra terrível. Deus do céu, que guerra. Fiquei olhando ali, os irmãos trabalhando, os de sempre. Eu olhei e falei: mas Deus, não pode ser que isso aqui está travado. Não pode ser, não é possível. E Deus falou isso para mim. Deus falou: não vai travar, tranquilo. Eu estou dando oportunidade para você. Eu estou dando oportunidade para as pessoas virem aqui, estender a mão para esse lugar. Eu estou dando oportunidade. Se as pessoas não atender, eu não vou perder, Deus não vai perder, porque Deus vai perder. Então Deus vai ser derrotado porque
A pessoa não atende o chamado. Deus estava chamando Neemias para ser pedreiro, irmão. É mole. Ele era copeiro, mas você está entendendo que não era copeiro como hoje. Era um copeiro, era um homem de confiança do rei. Deus estava dizendo assim para ele: abaixa a bola, Neemias. Você vai virar pedreiro, você vai ser servente, você vai carregar pedra. Deus, eu estou aqui, eu carrego taça, eu converso com o rei. Não, você vai conversar é lá com as pedras que estão destruídas. Deus estava chamando um homem que tinha uma posição enorme no império inteiro para virar um pedreiro, para virar um servente. Ele podia dizer não, mas ele disse: sim, Senhor, eu vou ser pedreiro, eu vou levantar o muro da tua casa. Irmão, eu vejo os homens de Deus com uma humildade fora do comum. Eu vejo, sabe o que eu vejo? Eu vejo Davi dançando para a arca, na frente de todo mundo, bailando. A mulher dele dizendo assim: você é um idiota, olha que vergonha que você está passando. Tem que ter postura de rei, você tem que andar como rei, você tem que se comportar como rei. E Davi bailando, diz a Bíblia, bailando, pulando, saltando na frente de todo mundo. As pessoas diziam: olha o rei. A gente nunca viu o rei assim. Mas na presença de Deus, ele era desse jeito, humilde. Eu vejo esse Neemias instruidíssimo, virando pedreiro. Eu vejo o apóstolo Paulo, filósofo, advogado, falava 3 línguas, fariseu, virando apóstolo, mas não apóstolo para receber fama, apóstolo para servir os outros. Eu vejo Jesus sendo Deus, do lado de Deus, não querendo ser igual a Deus, tomando a forma de homem, sendo escravo aqui. É mole? Aí eu vejo gente que não tem nada, que não é nada, que se acha alguma coisa. E se você perguntar: você é humilde? Lógico que eu sou humilde. Humilde, irmão? Sou. Pega uma carriola, pega uma pá, pega uma vassoura. Você é humilde? Eu sou humilde, mas o meu negócio não é isso. Obra de Deus, eu quero fazer obra de Deus, mas meu negócio é cantar. Meu negócio é pegar um microfone. Obra de Deus, sabe o que é obra de Deus? É cavar buraco. Isso é obra de Deus. É obra de Deus, porque só os humildes fazem isso. Obra de Deus é criar calo na mão, ninguém vendo. Isso é obra de Deus. Ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém disse: nossa, como que você canta, que voz que você tem, nossa, que pregação, onde você tirou esse conhecimento? Você leu em qual livro isso? Gente, você teve a revelação? Obra de Deus é pegar pano, é pegar toalha, enxugar o pé dos outros. Jesus enxugou, gente, Jesus lavou o pé dos discípulos. É mole? Não. Um cara que ressuscitou mortos, que levantou aleijados, que andou por sobre o mar, Jesus da glória, o que ele fez? Ele pegou uma toalha, ele ficou quase nu na frente de todo mundo e lavou o pé dos outros. E Pedro disse: não, eu não posso deixar, o Senhor é muito grande para fazer isso comigo, o Senhor é enorme, não faça isso comigo não. E Jesus ainda disse: se eu não fizesse, você não tem parte comigo. Deus, irmão, Ele quer rebaixar a gente. Todos os homens de Deus foram rebaixados. Moisés era um homem
tremendo, era um homem que estudou para ser faraó, cuidou de ovelha há 40 anos, esqueceu tudo. Quando Deus chamou, ele falou assim: eu não posso ir, porque eu não sei falar, eu gaguejo, eu falo mal, eu esqueci tudo. Deus, por que o Senhor não me chamou quando eu estava na universidade de Faraó? Eu ia saber tudo, eu ia saber logística, eu ia saber como conduzir, eu não sei mais nada. Deus abateu ele, deixou ele no pó, deixou ele humilde para poder usar ele. E Deus só vai usar a gente, irmão, Deus só vai prosperar a gente quando a gente for humilde, quando a humildade fazer parte da nossa vida. Não adianta a gente falar que é humilde e as nossas atitudes não ser de uma pessoa humilde. A humildade, irmão, precede a honra. Você acha que eu quero carregar tijolo para alguém? Eu sou o pastor. Você acha que eu quero? Eu não quero. Mas Deus fala assim: você quer pregar? Você quer pregar, meu filho? Aí eu falo: Deus, eu quero, lógico. Então não vai ler a Bíblia não, vai lá carregar massa. Deixa os outros te ver carregando massa. Mas Senhor do céu, eu preciso ler a Bíblia, eu tenho que pregar, eu preciso aconselhar. Não, eu vou te usar. Vai lá, vai ser o menor de todos, vai ser o servo lá. Aí, irmão, quando Deus abate a gente fica humilde, a gente sabe se colocar no lugar que Deus nos chamou, e a gente aceita o desígnio de Deus. Então Deus pode dizer: agora sim, agora eu vou usar você. Se ele tivesse sido copeiro o resto da vida, se ele tivesse falado não vou, ele ia ser copeiro do rei, ninguém ia falar dele. Mas como ele se rebaixou de subgerente de um castelo, gerente de um castelo, ele passou a ser um pedreiro servente. Deus falou: eu vou colocar o nome desse menino aí na Bíblia, vou dar a Bíblia, vou colocar o nome dele. Você quer fazer a diferença, irmão? Sirva. Você quer ser a diferença? Sirva os outros, sirva a igreja. Deixa eu fazer um comentário partidário agora, porque eu preciso fazer um comentário partidário. Sirva a igreja, sirva o reino. Deus está dando oportunidade da gente servir o reino. Mais do que um negócio desse, nós estamos fazendo uma construção que a gente pode fazer tanta coisa para estar colaborando com esse reino. Sirva o reino, sirva o reino. Usa as tuas mãos para coisas que você não quer. Se humilhe. Neemias não tinha um calo na mão. Neemias tinha uma pele perfeita, cabelo perfeito, era o copeiro do rei. Mas veio para onde Deus mandou ele, para o meio do sol. Vai, irmão. Eu estou fazendo um comentário partidário aqui, estou tomando partido da obra de Deus, estou chamando as pessoas para fazer a obra de Deus, estou convidando as pessoas para ir no terreno fazer a obra de Deus lá, estou convidando os pedreiros que não têm ido mais, para estar dando a oferta lá, para estar tendo a oportunidade de fazer um negócio grande para Deus. Estou dando oportunidade, estou chamando aqui as pessoas para carregar massa. Eu não estou chamando ninguém para cantar aqui na segunda-feira, eu não estou chamando ninguém para me ensinar a pregar, eu não estou querendo falar de hermenêutica. A nossa hermenêutica tem que ser lá, onde o reino está precisando. Eu estou convidando as pessoas que estão nos seus castelos, que fizeram um castelo ao redor de si, ainda que seja pequenininho, mas é um castelo, a saírem dos seus castelos de mágoas, de própria dia a dia, e está indo edificar os muros da casa de Deus, construir os muros da casa de Deus. Eu vejo tanto jovem aqui, irmão, que está vivendo para si próprio,
Deus fala: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e já venceste os malignos.